Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Vamos então dar prosseguimento à nossa tarefa dos domingos, que é nosso momento de vibração. Sabemos que é composto de duas etapas. A primeira etapa, você faz um comentário de um texto da obra A Fonte Viva, e a segunda etapa, nós sabemos que é a vibração propriamente dita. Hoje, para nós, teremos a lição 112 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, e o texto vem de Paulo, quando ele manda a carta em Atos, né? Primeira carta ao Atos, no capítulo 22, versículo 10. E diz, que fareis? É Paulo perguntando, que farei, melhor dizendo. Emmanuel, diante desse texto, trouxe para nós umas considerações com o título também, que farei. E iniciei ele dizendo, milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, que reclama afeições indébitas, que suspire por negócios inconfessáveis e que exija recursos para dificultar o serviço de paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agradecido pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira da luz e do amor, através do próprio sacrifício. Se forte chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos, com o Senhor, o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, aí está o texto de Emmanuel. Quais são as considerações que podemos tecer sobre este ponto? Emmanuel inicia no seu primeiro parágrafo, dizendo que milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para tirar vantagens. Eles perguntam como dominarei, como descansarei. E nessa procura insana, pedem coisas que não têm menor cabimento. São pedidos estranhos, reprováveis e incompreensíveis mesmo. Aquele que pede para subir na vida, outro pede para melhorar sua posição social, outro pede a parte monetária, outros pedem valores que nem sempre possuem. Outros ainda atrapalham, dificultam nos seus pedidos, nos seus recursos, para que facilitar a desordem, perturbar a paz. Isso nós vemos no nosso dia a dia.
em todos os cantos. Estamos vendo guerras e mais guerras, pessoas que vão para as igrejas orar e, no entanto, saem dali totalmente diferentes com o seu pensamento. Parece que vão à igreja, aos templos, pedir para Deus dar força para que eles possam fazer o mal. Se dizendo que querem fazer o bem, mas, na verdade, o bem que eles se propõem é o bem deles próprios. E nesse bem próprio, ele perturba aos demais. Não busca uma homogeneidade, não busca a paz para todos. E quando o Paulo pergunta, né, o que farei, de onde é que vem essa frase ali que está na primeira carta de Atos, né, na Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, quando Paulo teve aquele problema que ele perdeu a visão momentânea na entrada de Damasco, que houve aquela claridade forte que ofuscou sua vista. E quando então ele ouviu de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo havia ido a Damasco para prender aqueles seguidores do Cristo, para fazer mal, pô-los na prisão. E ali ele recebeu a luz de Jesus. E ele então entendendo que teria que alguma modificação, quando ele ouviu a voz de Jesus, coisa que os outros não ouviam, ele ouviu, dizendo mais Jesus que ele iria a Damasco para encontrar uma outra pessoa, que essa pessoa iria dizer o que ele teria que fazer. E assim Paulo, aprendendo, desenvolvendo o seu raciocínio, ele muda da água para o vinho, de perseguidor dos evangélicos, dos cristãos, melhor dizendo, ele passa então a ser o protetor, a trazer a palavra de Jesus. E nós vamos nos lembrar que nós, como adeptos do cristianismo, como estamos seguindo a doutrina de Jesus, devemos também perguntar o que faremos. Até que ponto nós estamos trabalhando no sentido de elevar a doutrina, até que ponto estamos pensando em melhorar os nossos eu, espíritos, para que possamos, além da divulgação, trabalhar em prol daqueles que vêm atrás, ainda vivendo em certo ponto em alguma obscuridade. Paulo não perde a transferência da terra para o céu, nem tampouco ele vai descambar para sugestões de favoritismo em seu círculo pessoal. Não pede nada para ele, nem para o grupo dele. Paulo pergunta: o que farei? E é, né, quando Jesus responde, né, compreendendo que o impositivo do esforço que lhe cabia, Paulo passa a entender a sua necessidade. E nós estamos no caminho desse apóstolo Paulo? Nós estamos seguindo, nem que seja de longe. Perguntamos a Jesus: o que faremos, Senhor? Se nós estamos seguindo a doutrina, se nós estamos estudando, aprendendo a doutrina, nós estamos divulgando como tem que ser divulgado, estamos fazendo como temos que fazer, ajudando aos necessitados, porque se nós aprendemos e estudamos, não é para guardar para nós mesmos, é para divulgar, é para ajudar, para levantar aquele que está caído. Se fosse chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. É aquela coisa das pessoas que só querem pedir, 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 mas não evoluem espiritualmente. O que adianta pedir e ficar estagnado? Pedir só bens supérfluos, bens materiais, quando na verdade não deixamos de lado os bens materiais, que é justo e necessário, pois nós estamos vivendo num corpo de matéria, mas não esquecermos também do espírito, porque a evolução espiritual está mais importante, tão importante quanto ou mais importante, porque hoje nós estamos encarnados na Terra, somos matéria, mas é uma passagem breve por aqui, vivemos 60, 70 anos, já vivemos menos,
Atualmente a ciência diz que vamos viver mais ainda, cerca de 80 anos, mas, no entanto, a vida espiritual é longa. Então, o que nós temos que aproveitar é nesse aprendizado, que é o que nós vamos levar quando nós deixarmos a matéria física. E, como diz Emmanuel, fazendo o chamado, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Esse era o nosso recado, essa era a nossa consideração sobre o tema. Nós vamos passar então a palavra agora ao nosso irmão Lúcio Flávio, que fará então a segunda parte, que é a vibração propriamente dita. Estejamos em paz, permaneçamos em paz. Obrigado.